Aleluia! Glória a Jesus. Queridos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João. João, capítulo 3. Gostaria de ler os versículos 16 e 17. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Enquanto você procura, eu quero aproveitar o ensejo para tributar a Deus o meu sentimento de gratidão pela oportunidade que Ele tem me concedido para estar aqui. Quero agradecer ao meu pastor presidente, o pastor João Adair, minha pastora, a pastora Kátia. Muito obrigado pelo convite. Louvar a Deus pela vida da igreja aqui da Catedral Baleia. É uma honra, é um prazer poder servi-los. Quando os irmãos forem orar, peço que lembre-se de nós em suas orações. Pastoreamos uma das congregações do campo, ali na quadra 2 do Paranoá, e acreditamos que a boa mão de Deus nos fará prosperar. Amém? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, minha filhinha, caçulinha, Rafaela Vitória, né? Coloquei esse nome nela que eu desejei fazer uma homenagem para mim mesmo, né? Deus abençoe. João capítulo 3, versículos 16 e 17, quem encontrou confirme dizendo amém. Amém. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vou ler de novo, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Pode se assentar. Meu amigo tecladista, será que tem como você dar uma força aqui? Amém. Glória a Jesus. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, uma data muito importante no nosso calendário. Existem duas datas que são extremamente importantes e que, infelizmente, perderam o seu verdadeiro significado. Uma delas é o Natal, onde Jesus Cristo foi substituído pela figura do Papai Noel, e a outra é a Páscoa, onde Jesus Cristo, que deveria ser o personagem central, foi substituído pelo coelho e também pelos ovos de chocolate, fazendo dessas datas uma jogada de mercado com finalidades econômicas. A Páscoa era uma festa celebrada pelo povo judeu e que marcava a saída do povo de Israel da terra do Egito depois de mais de 400 anos de escravidão. Warren Wiersbe, ele vai dizer que a Páscoa marcou um recomeço para os hebreus e os uniu como nação. A palavra Páscoa no hebraico significa saltar por cima. Esse nome surgiu em virtude que o anjo da morte passou por cima das casas assinaladas com o sangue do Cordeiro, ocasionando no livramento de todo o povo de Israel. Essa foi a última das 10 pragas que resultou na libertação do povo hebreu. Logo, a Páscoa nos faz lembrar a respeito de libertação. E é por isso que a Páscoa é uma data cristocêntrica, porque foi exatamente para isso que Cristo veio. Ele veio para nos libertar. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 8, e o versículo 32 e o 36, e conhecereis a verdade vos libertará.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A Páscoa também é recomeço. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo de número 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o tempo do Egito se passou, e eis que tudo se fez novo. Outro protagonista da Páscoa era o cordeiro, que era sacrificado para cada família. Esse cordeiro representa o próprio Cristo, que foi sacrificado na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade. Quando João Batista batizava no Jordão, em João, no capítulo 1, e o versículo de número 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo de número 7, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lá em Isaías, no capítulo 53 e o versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que ele foi ferido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. A morte de Cristo nos alegra, porque a Bíblia diz que através dela ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Deus, ele tinha um único filho e fez dele um missionário. Jesus foi ofertado à humanidade com o objetivo de resgatá-la da tragédia que o pecado causou. É por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de segundo Adão, lá em 1 Coríntios 15, 45, porque ele veio para consertar com a própria vida o estrago que o primeiro causou. Jesus reconstruiu na cruz a ponte da comunhão que havia sido quebrada no jardim do Éden. No jardim, a serpente enganou a mulher. Na cruz, o cordeiro venceu a serpente. Eu vou repetir. No jardim, a serpente enganou a mulher, mas na cruz, o cordeiro venceu a serpente. A.W. Tozer vai dizer que a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que aconteceu entre os homens. Charles Spurgeon, ele vai dizer: olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o pecado pregou o seu amado no madeiro. Eu preciso entender que a batalha contra o pecado é a única batalha que vence aquele que foge. Eu vou repetir: a batalha contra o pecado é a única batalha que vence aquele que foge. Se o pecado é o único alimento do diabo, eu preciso matá-lo de fome. Uma certa feita alguém disse: eu pensei que o velho homem morria nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar, e por isso eu tenho que matá-lo todos os dias. A ideia é que o ser humano não peque, mas se por acaso isso acontecer, e isso vai acontecer, e quando isso acontecer, nós temos o segundo elemento da Páscoa, que é o sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por isso que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, 19, vai dizer que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo precioso sangue de Jesus. Já dizia o hino que quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Em 1 João, no capítulo 2 e o versículo de número 1, João ele vai escrever dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Só que quando João ele escreve: filhinhos, essas coisas eu escrevi para que vocês não pequem, ele abre um precedente para que alguém pergunte: ok, João, você escreveu para que eu não pecasse, mas eu pequei, e agora? Aí ele vai concluir: mas, no entanto,
Todavia, eu quero que vocês saibam que se porventura algum de vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai. E ele vai dar o nome do advogado, Jesus Cristo, vírgula, o justo. Perceba que João, ele monta um tribunal no cenário espiritual. Jesus é o advogado de defesa, o diabo é o advogado de acusação. O ser humano está assentado no banco dos réus, motivo do crime, pecado. E Deus está assentado no trono, pronto para julgar essa causa. E o diabo, que é o advogado de acusação, ele se levanta e diz: meritíssimo, consta nos autos do processo que esse cidadão aí pecou. E de acordo com a sua Constituição, mais precisamente em Romanos, artigo 6, parágrafo 23, o salário do pecado é a morte. Então a pena desse indivíduo aí, ela já está prevista em lei. E Jesus, que é o advogado de defesa, se levanta, dá um tapa na mesa e diz: protesto, meritíssimo. Tudo aquilo que o diabo de acusação está dizendo acerca do meu cliente é verdade. Só que houve um acordo na eternidade. E a dívida do meu cliente, ela já foi paga. E o juiz pergunta: você tem o comprovante de pagamento dessa dívida? Ele mostra as mãos. Está aqui o comprovante, ó. Está aqui o comprovante, ó. João capítulo 3, versículo 17. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra salvação, ela vem do grego sotérios, da onde vem a palavra soteriologia, que é a doutrina da salvação, que traduzida para a nossa língua portuguesa nos dá a ideia de libertação, livramento, resgate e redenção. A palavra salvação, ela é mencionada na Bíblia aproximadamente 167 vezes. 120 vezes ela é mencionada no Antigo Testamento e 47 vezes ela é mencionada nas páginas do Novo Testamento. A Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 24 e os versículos de número 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. A Bíblia nos diz em Atos 2, 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. A Bíblia nos diz em Efésios 2:8 que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo de número 18, que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. A Bíblia nos diz em Tito 2:11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A salvação através de Jesus Cristo, ela é o único meio, ela não é um dos meios, ela é o único meio que permite a entrada do homem no reino de Deus, de modo que é impossível o ser humano receber a salvação que não seja por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia nos diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo de número 19, que Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz em 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A salvação, ela é o único milagre que provoca festejos nos céus.
A Bíblia não diz que há festa nos céus quando você compra um carro novo. A Bíblia não diz que há festa nos céus quando você compra uma casa nova. A Bíblia não diz que há festa nos céus quando você tira uma nota boa na prova do Enem, nem quando você é aprovado num concurso público. Mas a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o propósito da salvação. A salvação, ela tem como propósito despertar no coração do homem um sentimento nobre chamado arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é mudança de procedimento, abandono da prática do pecado. Provérbios capítulo 28, versículo de 13, a Bíblia vai dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é arrependimento. Arrependimento é você confessar o pecado que cometeu e deixar de fazer aquilo que você estava fazendo. O arrependimento, ele é pronunciado com os lábios e ele é confirmado pelas atitudes. E o reconhecimento do pecado, ele é o início da salvação. Isaías capítulo 55, versículo 7, a Bíblia vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Agora, o que é pecado, pastor? Pecado é tudo aquilo que separa, que afasta, que distancia o homem de Deus. A palavra pecado no original significa errar o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a salvação, o alvo é a vida eterna. E todas as vezes que o ser humano erra esse alvo, ele está cometendo um pecado. Charles Spurgeon, ele dizia que pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ele dizia que pecado é como barba, sempre vai crescer, mas deve ser cortado continuamente. O pecado é prazeroso, porém danoso. O pecado, ele é como um câncer na alma do homem. O pecado, ele é a criptonita que mata supercrente. O pecado, ele constrói uma barreira e gera uma ruptura entre o Criador e a criatura. Então nós temos que fazer aqui uma dedução lógica. Quem me ouve, diga amém. Partindo do princípio de que pecado é tudo aquilo que me separa de Deus, separar significa desunir, desmembrar, desligar. Então dá a entender que em algum momento na história o homem, ele teve uma ligação direta com Deus, e essa ligação, ela foi cortada. Quando foi que o homem teve uma ligação direta com Deus, pastor? No jardim do Éden. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ao jardim para falar com Adão, porque havia um elo, havia uma ligação entre eles. Mas a partir do momento que o pecado foi introduzido na terra, esse elo foi quebrado, e foi colocada entre Deus e o homem uma barreira chamada pecado, de modo que o ser humano ficou impossibilitado de ter um acesso direto a Deus por causa da sua pecaminosidade. Então todas as vezes que ele ia falar com Deus, ele precisava de um intermediário. E quem era o intermediário? O sumo sacerdote. A Bíblia diz que todos os dias, a Bíblia diz que no Santo dos Santos havia uma cortina entre o Santo dos Santos e o Santíssimo, entre o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Uma cortina que fazia separação entre Deus e o homem. Uma cortina que tinha 18 metros de comprimento e a sua espessura era de 30 centímetros. Segundo alguns estudiosos, mesmo que 2 cavalos puxassem o véu do templo, um de cada lado, era impossível rasgá-lo, tamanha a resistência do material. E a única pessoa que podia atravessar aquela cortina para falar com Deus era o sumo sacerdote. E mesmo assim não era todos os dias, era apenas uma vez por ano. Você já imaginou o que é isso?
uma pessoa ter o direito de falar com Deus apenas uma vez por ano, mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo deu o brado de vitória na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, que traduzido para a nossa língua quer dizer está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por que ao invés de ser rasgado de baixo para cima, a Bíblia diz que ele foi rasgado de cima para baixo? Porque se fosse de baixo para cima, alguém poderia dizer que era coisa de homem, mas como foi de cima para baixo, foi o próprio Deus que pegou o véu do templo e rasgou, dando à baleia hoje o livre acesso de falar com o Eterno. Então hoje, quando você quer falar com Deus, você não depende do pastor, do pregador, do cantor, do levita, do profeta, não. Você pode estar em casa, no trabalho, no banheiro, na beira da pia lavando louça, na cabeceira da tua cama. Basta você dobrar o teu joelho, abrir a tua boca, que Deus ele responde a tua oração. Quem aqui crê que o véu do templo foi rasgado, diga glória a Deus. Mas antigamente não era assim. O ser humano, ele estava limitado a ter um acesso direto a Deus por causa do pecado. E é por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos no capítulo 3 e o versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa privado, privado significa impedido. Impedido do quê? Impedido de ter um acesso direto a Deus por causa do pecado. João 8,34, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. 1 João 3,8, a Bíblia vai dizer que quem comete pecado é do diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Romanos 6,23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é salário, irmão? Salário é pagamento recebido pelo serviço prestado. Então, em outras palavras, o texto está dizendo que todas as vezes que o ser humano peca, ele recebe a morte como pagamento do seu pecado. Agora deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui. Existe algum ser humano na face da terra que não tenha pecado? Sim ou não? Claro que não. Só para você ter ideia, você já nasce em pecado. Você se lembra do que Davi disse no Salmo 51? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque o pecado, além de ser uma prática, ele é uma herança que nós herdamos de Adão. Então todos os seres humanos são pecadores e o salário do pecado é a morte. Então isso me faz entender que toda a humanidade estava condenada à morte. Eu imagino Deus se levantando do trono, olhando para o planeta Terra e dizendo: o ser humano pecou, o salário do pecado é a morte, então eu vou ter que matar todo mundo. Eu imagino Jesus se levantando à direita do Pai, dizendo: meu Pai, quer dizer que o ser humano pecou? Pecou, meu filho. E o salário do pecado é a morte? É, meu filho. Então quer dizer que para que a dívida dele seja paga, alguém vai ter que morrer? Sim, meu filho. Então pode botar na minha conta, porque eu vou morrer por eles na cruz do Calvário. A dívida do pecado, ela já foi paga. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que eu acho interessante? É que o diabo, ele nunca vai falar daquilo que você é, e ele nunca vai falar daquilo que você vai ser, porque ele não enxerga um palmo além do nariz dele. A única coisa que o diabo vai falar é daquilo que você foi. Ele só sabe falar do teu passado, mas quando o diabo vier apontar o teu passado na tua cara, você diz para ele: escuta aqui, cabeça rachada, você só sabe falar do meu passado, mas eu vou falar do teu futuro, que é o lago de fogo e enxofre. O meu passado foi apagado, o meu presente é de vitória, e o meu futuro é morar com Jesus lá na Nova Jerusalém. A história diz que Martinho Lutero, antes de morrer, um demônio foi na cabeceira da cama dele trazendo uma lista de pecados, e o diabo olhou para ele e falou: esses são seus pecados. Martinho Lutero falou: só isso? O diabo falou: não, tem mais. Esses são seus pecados. Martinho Lutero falou: só isso? O diabo falou: não, tem mais. O diabo ficou o dia inteiro falando todos os pecados que ele havia cometido em vida. Quando o diabo terminou de falar, Martinho Lutero disse: terminou, Satanás já falou: terminei. Você esqueceu de colocar uma coisa aí no final
final da lista. O diabo disse o quê? Bota aí no final da lista: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quando o diabo vier apontar o teu passado na tua cara, fala para ele: vai cobrar lá no Calvário, porque foi lá no Calvário que a minha dívida foi paga. Quem aqui teve a dívida paga aqui, levante a mão e diga glória ao nome do Senhor. Sabe quando eu me maravilho lendo a Bíblia? Quando eu leio João capítulo 1, quando a Bíblia diz que o verbo se fez e habitou entre. Você já parou para pensar na profundidade desse texto, irmão? O verbo se fez carne e habitou, morou entre nós. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que um Deus perfeito resolveu habitar e se relacionar com pessoas imperfeitas. Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser gente como gente tem que ser. Jesus se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que você era. Leonardo Boff, ele dizia: todo menino quer ser adulto, todo adulto quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino. Ele ficou 9 meses no ventre de Maria, ele foi amamentado, ele foi carregado no colo, ele aprendeu a andar, ele brincava com as demais crianças, ele ia no banheiro. Jesus ia no banheiro, pastor? Para isso mesmo, ele ia no banheiro. Ele tomava café da manhã, ele almoçava, ele jantava, ele trabalhava na carpintaria de José. Ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado. Tudo o que você sente hoje, ele pode bater no peito e dizer: eu sei o que você está sentindo, porque eu também já senti. Jesus, ele tinha tudo para ser um Deus arrogante, afinal de contas ele era Deus. No entanto, ele nos deu um exemplo, uma lição de humildade e de simplicidade. Ele conversava com prostitutas, ele se assentava com pecadores, ele se aproximava de leprosos, ele pegava a criançada no colo. Quando Judas beijou ele no Getsemane, ele chamou Judas de amigo. Quando Pedro cortou a orelha do soldado que foi prendê-lo, ele pegou a orelha do soldado, colocou no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Quando ele estava na cruz, sendo xingado pelas pessoas aqui embaixo, ao invés de proferir palavrões, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia diz que ele foi pregado ao lado de 2 ladrões. Um ladrão olhou para ele. Olha que ladrão abusado, irmão. Se eu fosse Jesus, eu mandava ele para o inferno na hora. Ele olhou para Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salve a você, salve a nós também, aí a gente vai crer que tu és o Filho de Deus. O outro bandido olhou para o outro e falou: toma vergonha na cara, rapaz. Nós estamos aqui porque merecemos. E esse homem da cruz do meio, ele nada fez para estar aqui. E ele olha para Jesus e ele aproveita um minuto mais precioso da vida dele. Ele olha para, segundo a tradição, alguns estudiosos dizem que aquele bandido que se chamava Dimas, ele tinha pouco mais de 1 minuto e meio de vida. E ele olha para Jesus e aproveita 1 minuto e meio mais precioso da vida dele. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou: é agora, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe o que eu acho interessante? É que lá na cruz Jesus salvou o bandido. Jesus salvou quem? Jesus salvou quem, irmão? Em Atos 16 ele salvou o carcereiro. Em Atos 16 ele salvou quem? Na cruz ele salvou quem? Em Atos 16 ele salvou quem? Você percebeu a diferença? Ele salva aquele que transgride a lei, mas ele salva também aquele que foi chamado para prender aquele que transgride a lei. Sabe por quê? Porque o evangelho ele abrange todas as classes. Jesus ele se preocupa com um menino que está no complexo do Alemão, com um fuzil na mão que nem ele consegue carregar, mas ele também se preocupa com um policial que sobe o morro para trocar tiro com aquele bandido. Eu não sei se na tua casa tem polícia ou tem ladrão, mas de uma coisa eu sei: esse ano de 2022 vai ser um ano de salvação para a tua parentela. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Calvário, ele não foi uma medida desesperada de Deus.
Porque tem pregador que quando prega sobre a cruz, pastor Valdir, parece que o homem pecou aqui na terra e Deus chegou lá no céu desesperado para tentar resolver um problema. É como se Deus chegasse lá no céu e dissesse: gente, será que tem alguém aqui que pode me dar uma força aí? O ser humano me decepcionou tanto lá na terra e agora eu estou desesperado, não sei o que fazer. Será que tem alguém aqui que pode me ajudar? Tem alguém aqui que pode descer lá para resolver isso para mim? Não. O Calvário não foi uma medida desesperada de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então subentende-se que antes que o ser humano fosse criado, já havia um projeto de salvação para toda a humanidade. É como se Deus dissesse assim: eu vou criar o homem e ele vai fracassar. E quando isso acontecer, eu tenho um plano B. O plano B é o meu filho Jesus, que vai morrer por eles na cruz do Calvário. E quando isso acontecer, aquilo que era para ser motivo de tristeza vai ser motivo de alegria. Aquilo que era para ser objeto de vergonha vai se tornar alvo da minha graça. É por isso que você está aqui hoje. Você não está aqui porque você é melhor do que quem está lá fora, não. Você só está aqui porque a graça te pegou lá fora e te trouxe aqui para dentro. Agora, pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. É aquilo que você merecia, que você não merecia, e Ele te deu. A graça, ela tem o poder de fazer duas coisas. Ela tem o poder de fazer você ser o que nunca seria e ter o que nunca teria. A graça é a eficiência de Deus trabalhando na deficiência do homem. A graça, ela é o oposto da misericórdia. Misericórdia é aquilo que você merece e Deus não te dá. Graça é aquilo que você não merecia e Ele te deu mesmo sem você merecer. A graça, ela é o oposto da religião. A religião mata, a graça dá vida. A religião derruba, a graça levanta. A religião é repelente, a graça é atraente. A religião exclui, a graça inclui. A religião dificulta o acesso, a graça facilita o acesso. A religião, ela cava buracos, a graça constrói pontes. A religião diz: ele tem a mão mirrada, mas ele não pode ser curado porque hoje é sábado e sábado é dia de descanso. A graça diz: estenda a tua mão e ser curado. A religião diz: ela é adúltera, ela tem que morrer. A graça diz: quem não tem pecado atire a primeira pedra. A religião conduz o homem ao abismo da culpa. A graça conduz o homem aos pés de Jesus de Nazaré. Quem foi alcançado pela graça aqui, levante a mão e diga glória ao nome do Senhor. Uma certa feita, uma irmã dirigente do círculo de oração estava no IML esperando para liberar o corpo do filho de 30 anos que havia acabado de ser assassinado. E alguém se aproximou dela sabendo que ela era crente e disse: minha senhora, aonde Deus estava quando o seu filho foi brutalmente assassinado? Ela disse: ele estava no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele foi brutalmente assassinado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não te ama porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz, ela não é a causa. A cruz, ela é a consequência do amor de Deus pela tua vida. Nelson Mandela dizia: ninguém nasce odiando. As pessoas, elas aprendem a odiar. E se elas podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Eu concordo com isso, só que tem um problema. Eu preciso de motivos para te amar. Eu te amo porque você é legal, porque você é gente boa, porque no momento de dificuldade você me estendeu a mão. Eu preciso de motivos para te amar. Deus não. Deus, ele te ama independente. Deus, ele te ama incondicionalmente. Deus, ele te ama apesar de. Não há nada que você faça para que Ele te ame mais, e não há nada que você faça para que Ele te ame menos. Ele te ama com amor incondicional. E qual é a prova do amor de Deus pela minha vida, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, se o Senhor amou o mundo de tal maneira, então prova que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sabe o que eu acho interessante? É que a Páscoa dos cristãos, ela é diferente da Páscoa dos judeus. Porque na Páscoa dos judeus apenas o cordeiro morria, e na nossa Páscoa, foi num domingo de Páscoa, que o nosso cordeiro ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Ele vive, Ele ressuscitou, a pedra foi removida. Eu me lembro daquelas coisas de pregador iniciante. Eu prego a palavra desde os 7 anos de idade. E eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de dizer isso. Eu me lembro daquela ilustração que disse que o ferro disse que era forte, aí veio o fogo e derreteu o ferro. O fogo disse que era forte, aí veio a água e apagou o fogo. A água disse que era forte, aí a água disse que era forte, aí veio a terra e sugou a água. A terra disse que era forte, aí veio o sol e rachou a terra. O sol disse que era forte, aí veio a nuvem e tampou o sol. A nuvem disse que era forte, aí veio o vento e soprou a nuvem. O vento disse que era forte, aí veio o monte e cercou o vento. O monte disse que era forte, aí veio o homem com as suas dinamites e colocou o monte no chão. Aí o homem disse que era forte, aí veio a morte e matou o homem. Aí a morte está lá no velório, a viúva de um lado, o órfão do outro, o caixão no meio, o povo chorando. Ela bate no peito e fala: eu sou forte. Aí Jesus diz: mentira, eu ressuscitei, eu te venci. Ao terceiro dia eu ressuscitei. É por isso que quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 em diante, ele vai dizer: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, 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 tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê que Ele ressuscitou, solta aquele grito de glória aí. Fica de pé em nome de Jesus. Foi me dado 40 minutos. Eu estou pregando a 36. Eu liguei o cronômetro aqui. Mas eu quero terminar orando por você. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Me perdoar. Na cruz morreu. Na cruz morreu.
Ele vive, só a igreja, só a igreja. Porque Ele... Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Não há. Mas eu vencei. Está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela vida da Catedral Baleia. Obrigado, Senhor querido, pela vida do nosso presidente, o pastor João Adaí, a nossa pastora Kátia. Obrigado pela vida dos vices dessa tão linda igreja. Obrigado pela vida dos obreiros, dos irmãos, das crianças, de todos. Obrigado, Senhor. Nós estamos nessa noite, Senhor querido, celebrando a Tua ressurreição. Que essa palavra possa encontrar guarida nos nossos corações e que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e crendo nas suas bênçãos eu te agradeço. Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.